Gohan não é um Goku 2.0 que deu errado. Ele é o personagem que tinha tudo para se tornar o guerreiro definitivo de Dragon Ball e mesmo assim escolhe ser pai, marido e professor em vez de viver obcecado por luta e poder. Isso irrita muita gente, mas diz mais sobre o nosso jeito de enxergar força do que sobre ele. Neste vídeo, a ideia é olhar para a história do Gohan como um estudo de caso de trauma, culpa e escolhas adultas em um mundo que glamouriza a guerra. Vamos entender por que ele odeia lutar, por que só explode em momentos de raiva extrema, e por que, no fundo, ele pode ser o personagem mais maduro de toda a obra, mesmo sendo chamado de fraco ou covarde por boa parte do fandom. Desde o começo de Dragon Ball Z, a obra deixa claro que Gohan tem mais potencial de poder do que qualquer outro Saiyajin, inclusive o próprio Goku. Na saga dos Saiyajins, em Namek, e principalmente contra Cell, todo mundo fala disso o tempo inteiro. Quando esse garoto se soltar, ninguém segura. E não é exagero, ele é o primeiro a atingir o Super Saiyajin 2, e naquele ponto supera Goku e Vegeta com folga. Só que, em vez de seguir o caminho clássico do shonen, treinar sem parar, viver para a próxima luta, virar o novo protagonista, Gohan faz o movimento oposto. Ele volta para a escola, vira um adolescente meio nerd, se apaixona pela Videl, constrói uma família e mais tarde escolhe ser pesquisador e professor. Para muita gente, isso é desperdício de potencial. Para o ponto cego, é um personagem dizendo na nossa cara: "Eu não quero viver o roteiro que vocês escreveram para mim." Guarda essa frase, porque ela volta quando a gente falar da forma Beast lá na frente. Antes de qualquer transformação, Gohan é apresentado como uma criança calma, gentil, apaixonada por estudar e pela natureza. Ele cresce isolado na montanha com Goku e Titi, numa rotina simples e pacífica, longe de violência e guerra. Diferente do pai, que criança já saía quebrando tudo por curiosidade, o impulso natural de Gohan é evitar conflito. Ele chora, se esconde, protege animais, tenta manter a harmonia. É nesse cenário que do nada aparece Raditz, um estranho violento que espanca os amigos do pai, sequestra o garoto e obriga Goku a se sacrificar para vencê-lo. Em pouquíssimo tempo, Gohan é arrancado do lugar seguro, vê o pai, essa figura quase indestrutível na cabeça de qualquer criança, ser morto, e ainda é entregue a um ser verde demoníaco, Piccolo, que o abandona sozinho numa floresta para endurecer. Do ponto de vista psicológico, isso é a receita perfeita para trauma. Perda abrupta da segurança, exposição precoce à violência extrema, sensação de abandono e ausência de adulto estável que traduza o que está acontecendo. Não é à toa que sempre que o medo passa de um certo limite, o corpo do Gohan desligue a parte civilizada e libere aquela fúria gigantesca que a gente vê em vários momentos. Piccolo começa como captor, mas acaba se tornando a figura mais presente na vida de Gohan naquele início. É ele que treina, protege, orienta e no clímax da saga dos Saiyajins se sacrifica para salvar o menino. Essa morte, que Gohan presencia de perto, é um ponto crítico do trauma. Pela segunda vez, alguém que o protege morre na frente dele porque ele se sentiu incapaz de agir. Em Namek, o padrão se repete. Gohan vê os soldados de Frieza massacrando Namekuseijins, inclusive crianças, e se identifica diretamente com aquelas vítimas. É uma criança que olha para outras crianças sendo destruídas por um sistema de pura tirania. Ali nasce o primeiro acordo interno do personagem. Eu só vou lutar quando for para defender inocentes que não têm chance. Esse é o primeiro grande ponto cego do público em relação a Gohan. Ele não é covarde, ele só não compra a lógica do lutar porque é divertido, que rege Goku, Vegeta e quase todo Saiyajin puro. A única motivação que faz sentido para ele é proteger alguém. Pai, amigos, crianças que lembram quem ele foi um dia. E quando essa motivação aparece, ele se joga mesmo morrendo de medo. Chegando na saga Cell, todo esse histórico de expectativas e traumas encontra o pior cenário possível. Gohan já sabe que tem um poder absurdo. Tanto Goku quanto Piccolo repetem isso sem parar. Ao mesmo tempo, ele continua sendo o garoto que odeia lutar e que entra em colapso quando sente que uma decisão errada pode matar todo mundo de novo. Goku toma uma decisão que até hoje divide os fãs. Ele aposta tudo em Gohan, entrega literalmente a luta nas mãos do filho e deixa Cell apanhar os outros para puxar o verdadeiro poder do garoto. Piccolo explode de raiva e faz o discurso que resume todo o conflito interno de Gohan.
Você não está vendo que ele não quer isso? Que ele está se perguntando por que o próprio pai está jogando esse peso em cima dele? Quando Cell mata o androide 16, esmagando a cabeça dele na frente de todo mundo, a mensagem que Gohan recebe é brutal. Nem mesmo quem ama a natureza e a paz é poupado. Se você continuar paralisado, tudo que é inocente vai morrer de novo. A explosão em Super Saiyajin 2 não é só um power-up épico, é o colapso de anos de medo, culpa e raiva acumulada contra um mundo que obriga uma criança pacífica a se transformar em arma. A grande ironia é que naquele instante, Gohan encarna exatamente o tipo de guerreiro que ele mais despreza. Arrogante, sádico, seguro demais da própria força, a ponto de brincar com o inimigo e quase perder tudo por orgulho. Ele salva o planeta, mas ao custo de confirmar a narrativa de que, quando Gohan luta de verdade, ele vira monstro. Isso alimenta ainda mais o ódio que ele sente de si mesmo quando pensa em lutar. Depois de Cell, muita gente esperava ver Gohan assumir o posto de protagonista definitivo. O que acontece é quase o contrário. Na saga Buu, ele aparece como estudante, tenta levar uma vida normal, vira o ridículo grande Saiyaman, entra na escola, se aproxima da Videl. Muita gente lê isso como piada de mau gosto, mas do ponto de vista do personagem é exatamente o que faz sentido. Ele passou a infância sendo sequestrado, vendo mentores morrerem e carregando a culpa de sempre chegar tarde demais. Quando finalmente existe uma janela de paz, é óbvio que ele quer experimentar o que sempre foi negado: rotina, estudo, amigos, romance. A persona do grande Saiyaman é quase uma forma de dizer: se eu tiver que ser herói, que seja do meu jeito, com capa ridícula e roupa de super-herói de escola, não como monstro em modo berserker. Aqui aparece um viés forte do público e até da própria obra. Toda vez que Gohan tenta viver em paz, a narrativa arruma um jeito de mostrá-lo errado. Ele relaxa demais, fica enferrujado, um novo vilão surge, e ele é obrigado a admitir que devia ter treinado mais. A mensagem implícita é: se você pode ser um guerreiro, tem a obrigação moral de nunca abaixar a guarda. É justamente essa moral que queremos questionar. Em Dragon Ball Super, e especialmente no filme Super Hero, Gohan aparece já como adulto, pesquisador, professor, marido da Videl, pai da Pan. Ele não virou um sedentário completo, ainda treina quando pressionado, volta a lutar no torneio do poder e mostra de novo que, quando leva a sério, consegue enfrentar até o Goku em formas avançadas. No filme, quando imagina que Piccolo morreu para protegê-lo, repetindo o trauma da infância, Gohan mais uma vez rompe o limite e alcança a forma Beast, declarada pelo próprio Toriyama como uma das mais fortes da franquia. Mas existe uma diferença importante em relação à época de Cell. Dessa vez, ele consegue acessar esse poder sem perder totalmente a si mesmo, sem virar apenas um monstro tomado pela arrogância. É como se, depois de tantos anos fugindo do papel de guerreiro e tantos outros sendo puxado de volta, ele finalmente encontrasse um meio termo. Alguém que continua odiando a violência gratuita, que prioriza a família e o trabalho intelectual, mas que aceita que, em um mundo como Dragon Ball, vai sempre haver momentos em que ele terá que entrar em campo. Quando crescemos alimentados por histórias em que o protagonista sempre luta mais, treina mais, se sacrifica mais e nunca para, fica fácil confundir maturidade com obsessão. Sem perceber, a gente começa a medir o próprio valor pela régua da produtividade infinita, do nunca tá bom, do se eu posso mais, eu sou obrigado a entregar mais. Nesse contexto, Gohan vira quase uma afronta. Ele mostra que é possível dizer basta, que dá para abrir mão de ser o mais forte da sala para ser o mais presente na mesa do jantar. E isso expõe o quanto, muitas vezes, a nossa vida está organizada em torno de expectativas que nem são nossas. Repara como o julgamento em cima dele parece familiar. Tinha tudo para ser um gênio, mas preferiu ter uma vida normal. Podia ganhar muito mais dinheiro, mas se contentou com pouco. Desperdiçou o talento. Em vez de perguntar se aquela pessoa não encontrou outra forma de potência, a gente assume que qualquer desvio do caminho do desempenho máximo é fraqueza. É o mesmo raciocínio que elogia o workaholic
que nunca vê os filhos e chama de acomodado quem escolhe um emprego menos glamuroso, mas mais compatível com sua saúde mental. O ponto é que Gohan não recusa a responsabilidade. Quando a Terra está em risco, ele volta a treinar, entra em torneio, assume a linha de frente e faz o que precisa ser feito, mesmo odiando a ideia de lutar. A diferença é que ele não aceita transformar isso em identidade permanente. Ele não quer trocar a prisão do filho de Goku pela prisão do novo salvador do mundo. Em vez disso, tenta assegurar um lugar de equilíbrio precário, ser forte o suficiente para proteger quem ama, sem virar escravo da própria força. Se você olhar para a própria história, talvez exista algum lugar em que você esteja repetindo justamente o padrão que Gohan se recusou a seguir. Pode ser no trabalho, aceitando todas as demandas porque é o único que dá conta, mesmo sabendo que isso está destruindo sua saúde. Pode ser na família, carregando sozinho papéis que deveriam ser compartilhados porque aprendeu que, se você não aguentar tudo, decepciona quem espera muito de você. Pode ser até na vida espiritual, emocional ou acadêmica, se obrigando a corresponder a um ideal que ninguém parou para perguntar se ainda faz sentido para você hoje. O desconforto com Gohan cresce quando a gente percebe que, no fundo, ele teve a coragem de dizer: isso aqui é suficiente para mim, num mundo em que nada nunca é suficiente. E mais incômodo ainda que a escolha dele escancara o quanto muitas das nossas metas mais ambiciosas talvez sejam só versões sofisticadas de uma mesma carência. Provar para alguém, pai, chefe, ex, que a gente vale alguma coisa. Quando um personagem olha para esse roteiro e diz não vou mais viver assim, ele não está desperdiçando potencial, está mudando de autor. Isso faz dele um personagem incômodo para quem se acostumou a medir valor só em termos de desempenho. Se você foi educado ouvindo que não pode decepcionar, que tem que ser o melhor, que quem descansa é fraco, a tendência é olhar para o Gohan adulto e pensar, ele se acomodou, mas tenta imaginar o que é carregar desde os 4 anos a impressão de que toda vez que você vacila, alguém morre. Que tipo de perfeccionismo isso cria? Que tipo de ansiedade isso alimenta? Em muitos adultos, isso aparece como o profissional que nunca sente que estudou o suficiente, o pai ou mãe que vive se culpando porque poderia ter feito mais, a pessoa que se paralisa antes de tentar por achar que qualquer erro vai ser imperdoável. Gohan começa a sair desse ciclo quando aceita 2 verdades difíceis. Primeiro, que ele nunca vai conseguir salvar todo mundo. Segundo, que mesmo assim vale a pena aparecer quando é chamado. Ele não espera se sentir pronto, não espera resolver todo o trauma, não espera reencontrar o mesmo poder da saga Cell para só então agir. Ele aparece com o corpo enferrujado, com medo, com dúvidas, mas aparece. A diferença é que agora ele não está tentando provar nada para ninguém. Está respondendo a um chamado que faz sentido para quem ele se tornou. E isso muda tudo, porque tira a luta do campo da vaidade e coloca no campo da responsabilidade. Talvez esse seja o ponto em que a história do Gohan toca mais fundo a nossa. Não é sobre ser o mais forte de todos, é sobre não fugir quando a vida chama justamente você, mesmo sabendo que vai doer, mesmo sabendo que você preferia continuar na sua rotina tranquila. Em vez de viver preso entre o eu devia treinar sem parar e o não quero mais saber de nada, ele começa, aos trancos e barrancos, a fazer algo que muita gente adulta ainda não conseguiu: responder ao que é importante sem jogar no lixo o desejo de ter uma vida comum. Para não ficar só na análise, vale transformar a jornada do Gohan em 3 leis práticas para a nossa própria vida. Lei 1. Potencial não é obrigação de destino. Ter talento para algo não significa que você é moralmente obrigado a viver só em função disso. Quando o mundo trata potencial como dívida, você vira escravo da expectativa dos outros. Gohan nos lembra que existe direito de dizer: eu posso ser o mais forte, mas não quero que esse seja o centro da minha existência. Lei 2. Querer paz não é covardia, desde que você não fuja da responsabilidade. Gohan não é alguém que lava as mãos. Sempre que a coisa fica realmente séria, ele volta a lutar para proteger quem ama. O que ele recusa é a idolatria da luta pela luta, do conflito como estilo de vida. Na prática, é a diferença entre fugir das suas obrigações e escolher conscientemente até onde você está disposto a ir. Lei 3. A verdadeira força é integrar, não escolher um lado e amputar o resto.
Por muitos anos, Gohan tentou ser ou o pacifista absoluto ou o guerreiro perfeito, e em ambos os papéis acabou se traindo. Quando consegue aceitar que é, ao mesmo tempo, estudioso, pai, marido e lutador ocasional, ele se aproxima de algo mais maduro, uma identidade que não depende de um único rótulo. Se você chegou até aqui, provavelmente também já se sentiu pressionado a viver um roteiro que não era o seu, seja por família, por trabalho ou por uma versão idealizada de quem você deveria ser. Gohan é o lembrete de que dá para honrar o que você recebeu, sem abrir mão de quem você é de verdade. Se esse mergulho na história dele te ajudou a enxergar seus próprios conflitos de outro jeito, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas análises. Comenta aqui embaixo qual personagem de anime, filme ou série você quer ver destrinchado por essa lente psicológica e filosófica. Pode ser alguém de Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Naruto, o que fizer sentido para a sua jornada agora. Assim como Gohan, cada personagem que você sugere pode ser só mais um guerreiro na superfície, ou um espelho perfeito de algo que você ainda não tinha coragem de encarar.